Olá, eu me chamo Gabriele Félix França e sou estudante de graduação em nutrição. E hoje o tema é algo que a maioria das pessoas já viveu, mas provavelmente nunca parou para entender de verdade: a privação de sono. Mas atenção, não vamos falar só sobre cansaço. A pergunta que vai conduzir esse episódio é: será que o que você come afeta como você dorme? E o que você dorme afeta o que você come? E também a sua saúde mental? A ciência tem uma resposta para isso, e ela é mais conectada do que você pode imaginar. Vamos começar pelos números. A OMS estima que cerca de 45% da população mundial é afetada por transtornos de sono. No Brasil, dados do Instituto de Sono indicam que mais de 72% dos brasileiros dormem mal com frequência e que um terço dos adultos dorme menos que 6 horas por noite, abaixo do mínimo de 7 horas recomendado para adultos. Do ponto de vista científico, a privação de sono pode ser aguda, uma noite mal dormida ou crônica, quando isso se repete ao longo do tempo. E é a forma crônica que mais preocupa os pesquisadores, porque seus efeitos são cumulativos e silenciosos. No Brasil, trabalhadores em turnos noturnos, estudantes, mães, pais com filhos pequenos e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica formam os grupos mais afetados. Agora, quando falamos da relação bidirecional entre sono, alimentação e saúde mental, estamos dizendo que essas três dimensões se influenciam mutuamente. A falta de sono piora a alimentação e a saúde mental, assim como o resto compromete um ao outro. É um ciclo, e ele pode tanto adoecer quanto curar. As referências incluem a revisão publicada no PLOS Mental Health em 2025, que analisou em profundidade as interações bidirecionais entre sono e transtornos psiquiátricos, e o estudo longitudinal brasileiro publicado em 2025 com adolescentes, que documentou como a redução do tempo de sono se associa a piores escolhas alimentares ao longo do dia. Sobre os grandes desafios dessa relação, eu posso citar três. O primeiro seria a causalidade não tem mão única. Não é só que dormir mal faz você comer pior, é que comer mal faz você dormir pior, e ambos juntos aumentam o risco de você desenvolver depressão e ansiedade. Uma meta-análise publicada em 2024 na revista Nutrients mostrou que consumidores frequentes de ultraprocessados têm 53% mais chance de desenvolver insônia. Ao mesmo tempo, a insônia crônica aumenta o risco de depressão e a depressão piora o sono. Segundo desafio, quem é mais afetado? Grupos com menor poder aquisitivo que dependem de ultraprocessados pelo custo e praticidade. São os mesmos que acumulam mais turnos noturnos, mais estresse crônico e piores indicadores de saúde mental. E o terceiro desafio é o conflito de interesses, pois a indústria de alimentos ultraprocessados e a indústria de entretenimento digital, como redes sociais e streaming, lucram com comportamentos que sabidamente comprometem o sono. Ficar na tela até tarde, comer fast food enquanto assiste vídeos, receber publicidade de alimentos hipercalóricos à noite, isso não é coincidência, é um modelo de negócios e o nutricionista precisa reconhecer esse contexto ao trabalhar com seu paciente. Agora vamos às evidências. A primeira evidência é que a relação entre sono e saúde mental é uma das mais bem documentadas da literatura. Uma revisão publicada em 2025 mostrou que a predisposição genética à insônia aumenta o risco de depressão e, ao contrário, também acontece. Além disso, a insônia crônica agrava condições como ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Já na segunda evidência, foi realizada uma meta-análise publicada em 2024 que mostrou que pessoas com maior consumo de ultraprocessados têm 53% mais chance de desenvolver insônia. Entre os mecanismos estão alterações hormonais relacionadas à glicose e a menor oferta de nutrientes envolvidos na produção de melatonina. Resumindo, o que você come pode influenciar diretamente a qualidade do seu sono. Já na terceira, vemos que o efeito da privação de sono sobre os hormônios da fome ainda está sendo refinado. Uma meta-análise de 2025 confirmou o aumento da grelina, hormônio que estimula o apetite, mas encontrou resultados mais variáveis para a leptina. O que sabemos com certeza é que dormir pouco aumenta a fome e o consumo de calorias, especialmente de alimentos ricos em açúcar e carboidratos simples.
Já um estudo brasileiro com adolescentes, publicado em 2025, mostrou que a menor duração de sono está associada a um maior consumo de alimentos ultraprocessados. E dados de mais de 23 mil participantes mostraram que a combinação de sono inadequado e alimentação de baixa qualidade aumenta significativamente o risco de sintomas depressivos. Já revisões recentes indicam que padrões alimentares mais ricos em vegetais podem favorecer o sono ao reduzirem sintomas de ansiedade e depressão. A mensagem final fica simples: alimentação, sono e saúde mental funcionam como um sistema. Quando um melhora, os outros automaticamente tendem a melhorar também, e um ciclo negativo pode se transformar em um ciclo positivo desse modo. Diante de tudo isso, a pergunta é: o que pode ser feito? Existem alguns caminhos concretos. No campo das políticas públicas, é urgente que o sono entre nos protocolos da atenção básica, avaliado junto à pressão, glicemia e peso corporal nas consultas de saúde. Instrumentos validados como o Índice de Qualidade de Sono, o PSQI, podem ser aplicados por qualquer profissional da saúde. Ainda, as políticas de segurança alimentar e nutricional precisam reconhecer que o acesso a alimentos reais e o sono adequado são diretamente interligados, e que populações vulneráveis precisam de suporte estrutural e não apenas de educação nutricional individual. No plano das estratégias sustentáveis e com maior suporte científico, o padrão alimentar anti-inflamatório, como a dieta mediterrânea ou a DASH, aparece como a intervenção mais eficaz para melhorar ao mesmo tempo a saúde mental e a qualidade de sono. Não existe um alimento mágico, é o conjunto que funciona. Em EAN, o nutricionista tem papel de guia, explicar que o horário das refeições importam, que a luz azul das telas à noite interfere na melatonina e que a cafeína tem meia vida longa no organismo e que mudanças graduais têm mais impacto do que restrições radicais. Olhando para o futuro, áreas promissoras incluem a crononutrição, a ciência de alinhar horários de refeições ao ritmo circadiano, e pesquisas sobre o eixo intestino-cérebro-sono, em que a microbiota intestinal pode modular tanto o humor quanto a qualidade de sono via produção de serotonina e melatonina. São fronteiras científicas abertas e com alto potencial clínico. E com tudo isso, nós voltamos à pergunta inicial. O que você come afeta como você dorme? E o que você dorme afeta o que você come? E tudo isso afeta a sua saúde mental? A resposta é sim. A ciência responde que sim, com evidências crescentes e robustas. E essa é uma relação bidirecional, circular e modificável, e é por isso que ela importa tanto. Baseando-me nas evidências apresentadas, deixo aqui algumas recomendações que a ciência sustenta para a população em geral. A primeira seria: durma bem entre 7 e 9 horas por noite, pois esse é o intervalo consistentemente associado a menor risco de transtornos mentais, melhora do humor e regulação do apetite. Reduza o consumo também de alimentos ultraprocessados, especialmente à noite, porque eles estão diretamente associados à piora da qualidade de sono e ao aumento do risco de insônia. Adote também um padrão alimentar variado, rico em vegetais, frutas, leguminosas, grãos integrais e gorduras boas. Esse padrão está associado ao menor risco de depressão e ansiedade, e, consequentemente, a um sono mais reparador noturno. Evite também telas com a luz azul na hora de dormir e refeições pesadas nas 2 horas antes de deitar. Ambos interferem na produção de melatonina e na qualidade do seu sono. Se você dorme mal com frequência e isso interfere no seu humor ou nas suas escolhas alimentares, você deve procurar um profissional de saúde. Esse problema tem solução e não é só questão de força de vontade. Por último, deixo uma reflexão. O sono não é luxo, é saúde, e saúde pública. E a alimentação é parte dessa equação. E ambos estão relacionados diretamente a uma melhora na qualidade da sua vida. Espero que você tenha tirado algo de valor desse podcast. Até a próxima!